Antes de você ler sua Bíblia, a palavra de Deus, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando nós estamos falando sobre em chamas para Deus, a gente está pensando aqui numa vida de poder, de autoridade. Mas que tipo de poder e autoridade é esse que nós desejamos? É o poder para fazer milagres? É o poder para realizar grandes feitos? É o poder para curarmos os cegos, libertarmos os oprimidos, os perturbados? Esse é o poder que nós queremos? Não. Esse também o Senhor nos dá. Fica tranquilo que Ele dá, sem problema nenhum. Mas a prioridade do poder é a prioridade de uma vida de poder sobre o pecado. Porque a gente pode ter poder para expulsar demônio, curar enfermo e cair naquela condenação que Jesus ensinou lá de Mateus 7, quando a turma, naquele dia, vai apresentar-se diante dele e dirá: mas escuta, eu preguei tua palavra, expulsei os demônios, curei os enfermos, fiz maravilhas, fiz sinais. Aí o Senhor responderá: mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheci vocês. Vocês não são meus conhecidos, porque vocês vivem na prática do pecado, da iniquidade. Mateus capítulo 7. Então, sabe, queridos, que poder é esse que nós queremos? Quais são as chamas de Deus que nós queremos que ardam em nosso coração? Senão as chamas de uma vida de justiça e santidade, de uma vida de vitória poderosa sobre o pecado. Que não existe no mundo pior enfermidade, nem a Covid, nem câncer, nem nenhuma outra miséria, né, que supere o pecado. O pecado é mortal. Tanto é que a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. As pessoas vivem preocupadas, né? Por que nós estamos usando as máscaras? Preocupados para não infectar e não sermos infectados com o vírus. Agora, você imagina em relação ao pecado? Não tem diferença. Tem diferença. Nós deveríamos nos cuidar como nos cuidamos agora com as máscaras, nos cuidar também do poder do pecado que fatalmente nos matará. E ainda esta morte que este vírus produz, ainda ele não nos leva para o inferno. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, o poder que nós queremos, chamas que nós queremos que nutram o nosso coração, todo o nosso ser, é uma chama que fala da fome de Deus, do desejo de viver a vida com Deus, de uma vida de sermos santos, justos, e de vivermos em justiça e santidade todos os dias da nossa vida, e tendo a capacidade de dizer ao pecado: não, 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 não. Lembra-se como é que Jesus venceu lá no deserto, sendo tentado? Como é que ele disse? Não. Por quê? Porque está escrito. Ele mencionou a palavra, ele jogou na cara do diabo a palavra de Deus e não esses chavõezinhos. Está repreendido, está amarrado, está amarradinho, fica aí quietinho, não venha. Tá? Essas coisas que eu vejo tão infantil, que os crentes gostam. Crente gosta de novidade. Qualquer novidade que aparece no mercado, eles ficam repetindo. Eu piso a cabeça, agora é eu que piso, e o diabo diz assim: você é bobo. Você é bobo, você não sabe que maneira como eu trabalho para destruir você é outra. Então, chamas para Deus. Eu queria hoje só fazer uma pergunta para vocês. Qual é a igreja que você quer? Vocês que foram recebidos, né, como membros do corpo de Cristo nesta comunidade. Vocês que fazem parte desta comunidade. Deixa eu lhes perguntar. Qual é o tipo de igreja que vocês querem? Que tipo de igreja? Como é que é? Uma igreja que vocês vêm, ouvem discursos, participam das atividades, gostam muito das novidades que estão sendo vividas, praticadas. Qual é o tipo de igreja? Que tem uma igreja chamada
A igreja é corpo de Cristo, que vou falar com vocês hoje, para nós tomarmos a ceia com esta consciência. A igreja é corpo de Cristo. Segundo, tem a igreja clube. Entendeu? A igreja clube. Sabe como é que é o clube? Por exemplo, se o meu clube não vai bem, né, eu que sou corintiano, se o meu corintiano não vai bem, eu vou ser palmeirense. O que vocês acham? Obrigado. Obrigado, entendeu? Quer dizer, se não vai bem, olha, se eu não gostei da cara do treinador do Corinthians, cara, sabe o que eu faço? Eu gosto da cara do treinador de São Paulo. Esse é o cara, é simpático, eu vou para lá. Isso chama-se clube. No clube, a gente vai no clube apenas para absorver os benefícios que o clube oferece. Lá no meu clube tem uma piscina fantástica. Lá no meu clube tem uma quadra de futebol sensacional. Gosto de ir lá porque lá tem jogo de tênis. Eu gosto de ir lá pelas atividades do clube. E para você ser membro do clube, o que é que você faz? Eu pago uma mensalidade. Pago a mensalidade do clube e frequento o clube. Sabe que uma tristeza que existe no coração de Deus é o fato de nós não entendermos que Ele não tem um clube. Ele tem uma família. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos repetir? Uma família. Posso ouvir mais alto? Uma família com muitos filhos. Então, o que é que o nosso Pai desejou desde a eternidade? Ter filhos para que compusessem a sua família, que haveria de abençoar todas as famílias da terra. Foi assim que Ele chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai querido, Ele nos recebeu como filhos para fazermos parte da família dEle e sermos irmãos uns dos outros, amando-nos, servindo-nos, respeitando-nos. Aí está ao seu lado seu irmão. Seu irmão. E seu irmão de sangue, que corre na mesma veia espiritual desse irmão, sangue de Jesus, corre também em você e no seu vizinho. Dá uma olhadinha se você gosta do que o Pai lhe deu. Veja aí se você gosta. Ei, Rubinho, dá uma olhada aí. Bom, você não tem nem dúvida. Hein, Jair? O que é que você achou, Jair? Vamos lá. E aí, pessoal querido, como é que é? Você achou que o Pai estava de bom humor no dia que Ele criou a pessoa do seu lado? Alguns falam: nossa, que antipático. Nossa, tão sem graça. Está lá o Anderson Dias, meio esquisito. Eu não gostei da cara dele, que ele cortou muito o cabelo, muito rente. Eu não gostei. Nossa, que antipático. Não é você não, viu, Anderson? É outro. Eu estou cansado de pegar você, agora é teu amigo. Mas então, você gostou do seu irmão? Então fala para ele: cara, mina, te amo demais. Te amo demais. Beleza. Amo você demais. Tem um amigo meu aqui, a minha sinistra. Você gostou agora, né? Não é que ele é sinistro. Eu falei a minha sinistra, quer dizer, a minha esquerda. Um amigo meu, que é o meu médico, que cuida muito bem de mim, no meu espírito, na minha alma e também no meu corpo. Esse Dr. Jorge Mantuan, tão precioso pastor desse ministério. É um dos meus mais preciosos amigos. Ele, sua esposa querida, tão preciosa. Então, uma família linda que Deus me deu. Vamos aplaudir o nosso Pai pelo bom gosto? Olha, o Pai tem bom gosto. O nosso Pai tem bom gosto. Deu-nos uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, agora vamos às Escrituras, tá, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Temos a ceia também, que eu gosto de falar com vocês. Notaram? É por causa da saudade, entendeu? Até eu lembrei daquele cantiquinho: a saudade mata a gente moreno. Não tem esse cantiquinho? Não é não?
Saudade de matar gente, morrendo. Olha lá, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a guisa de introdução, eu tenho aqui um texto para vocês observarem comigo esta declaração. Veja lá, Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Veja lá comigo, 4 e 5. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, quantos membros? Num só corpo, quantos membros? Muitos membros, veja lá. Tá. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Veja, esse seu irmão é diferente de você, tem uma graça especial diferente da sua, para que nós nos completemos. Verso de número 5. Assim também nós, conquanto muitos irmãos, agora leiam bem alto comigo, somos um só corpo em Cristo, e agora? E membros uns dos outros. Membros uns dos outros. É por isso que não dá para a gente ficar longe. Por isso que não dá para a gente... não gostei mais do meu irmão, daquele que... né, ele é muito antipático, então eu vou mudar agora de membro. Eu quero ser membro de outro corpo. Aquele corpo não me agradou. Existe isso? Não. Quando você nasceu de novo, foi transformado em uma nova criatura, Deus o colocou nesta família. Nesta família. Para quê? Para que você, nesta família, como membro do corpo de Cristo, completasse seu talento, seu carisma, sua graça, seu conhecimento, seu serviço, de uns para com os outros, servindo-nos mutuamente. Isso chama-se Igreja de Jesus. Igreja de Jesus não é clube. A Igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Se num clube você pode mudar, desde que o clube não lhe agrade muito, no corpo de Cristo não dá para mudar. Por exemplo, eu estou aqui com 2 dos meus filhos aqui hoje, o Dr. Carlos Júnior e o meu querido Ronaldo Bezerra, nosso pastor. Os 2 filhos meus. Agora, eu posso dizer, não, vocês não fazem parte do meu corpo. Posso dizer isso? Não, desculpe, eu agora vou viver lá na casa do Jair. Pronto, não quero mais ser seu pai, eu vou viver agora na casa do Jair, vou ser pai lá na família do Jair. Tem isto? Não. Porque fazemos parte de um só corpo. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz: fomos batizados em um só Espírito, formando o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,15, como corpos, agora somos membros uns dos outros do corpo de Cristo. Então, somos membros uns dos outros. Agora, preste atenção, na igreja primitiva, lá em Jerusalém, que eu costumo dizer, a nossa matriz, lá que iniciou toda a história do cristianismo, quando uma pessoa nascia de novo pelo poder regenerador da palavra de Deus, sabe o que acontecia com ela? Ela era enxertada no corpo de Cristo. E então, 1 Coríntios 12, 13, o apóstolo São Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Por isso que não dá aqui para sermos inimigos uns dos outros. Não, um completa o outro, um serve o outro, um cuida do outro, um ama o outro, um serve o outro, um lava os pés do outro. É assim que funciona no reino de Deus. Quando o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, nós então somos unidos ao corpo de Cristo, passando a ser parte deste corpo. Agora, infelizmente, hoje em dia, a chamada igreja que nós conhecemos por aí, ela mais se parece com um clube do que com um corpo. As pessoas tornam-se membros, sabe por quê? Porque elas assistem às reuniões,
porque elas não fumam, não bebem, porque elas não são corruptas, são muito honestas, corretas, porque elas não vão a bailes, não fazem grandes celebrações mundanas. Então, elas são membros de um grupo chamado, que a gente chama erroneamente de igreja. Que igreja não é o prédio, a igreja é o corpo de Cristo, é a eclésia de Deus, a eclésia, é o corpo de Cristo. Agora, esse tipo de membro não é encontrado de maneira alguma nas Escrituras. Nas Escrituras nós encontramos os discípulos de Jesus, e não membros da igreja. A gente usa a expressão errada, sou membro da igreja. Não, sou membro do corpo de Cristo. Discípulo de Jesus. Quem é você? Discípulo de Jesus. Você não vai encontrar nas Escrituras, aqui no Novo Testamento, esta expressão, eu sou membro da igreja lá em Tessalônica, membro da igreja de Roma. Não, você vai encontrar os discípulos que se reuniam na casa de Cloé, os discípulos que se reuniam na casa de fulano, Beltrano, os discípulos reuniam-se. Então, a igreja de Jesus era a reunião dos discípulos de Jesus, porque aqueles que se convertiam eram transformados em discípulos de Jesus, não em membros de associação, de entidade, de um grupo institucional que a gente chama de igreja. Não, tornaram-se membros uns dos outros. Quer dizer que quando um sofre, quantos sofrem? Todos. Quando um se alegra, quantos se alegram? Todos. Quando um tem perda, todos nós temos perda, porque nós sentimos as dores uns dos outros, pessoal. E como é que a gente pode viver assim, sentir isso, se a gente anda separado? Se cada um toma o seu caminho, faz o que bem entende, faz o que quer. Aquele negócio, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu sou mais eu. Mas que besteira é isso. Nós sempre temos que dar satisfação uns aos outros. Eu não saio da minha casa sem dar satisfação para minha esposa, para ela saber onde eu vou. E até dou satisfação para a nossa secretária particular, a dona Elisete, de onde eu vou, onde eu estou, o que estarei fazendo, com quem vou sair. Porque o fato de dar satisfação não é demérito nenhum, é a expressão da nossa confiança no nosso semelhante, na pessoa com quem nós convivemos, nos irmãos que amamos. É verdade que vocês precisam considerar um fato importante que Jesus nos ensinou. O fato da presença do joio no meio do trigo. Isso vocês tenham certeza. Eu tenho um estudinho aqui com mais de 35 características do joio no meio do trigo, sabiam? 35. Querem ouvir? Interessa? Curioso. Então vou só dar uma rápida pincelada. Eu não ia falar sobre isso, agora, já que vocês exigiram. 36. Eu fiz um estudinho aqui, e essa semana eu passei esse estudinho aqui para os pastores da Comunidade da Graça e outros amigos meus mais, pelas redes sociais aqui, né? Onde estão os verdadeiros cristãos? Esse é o título do meu estudinho. Então, tem na liderança um tal de Diótrefes, que era o dono da igreja, que João condena a atitude dele. Os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos irmãos, hereges, os que provocam divisão entre os irmãos, os que provocam falatórios profanos, né, os linguarudos, mexeriqueiro, vai para o inferno. Se não se converter, os maledicentes não entram no reino de Deus, diz a Escritura. Os infiéis, os causadores de males, os enganadores, os cães, os maus obreiros, os que pecam para a morte, os murmuradores, os legalistas, os desordenados, os falsos adoradores, os avarentos, os impuros, os idólatras, os beberrões, os roubadores. Chega. Toda essa cambada aí. Entendeu como é que é? Toda essa turma aí. Onde eles estão?
Onde eles estão? Conosco. Estão aqui. Bem-vindos. Bem-vindos. Porque a minha vingança será bendita. Quando nasce de novo, se transforma numa nova criatura. Parecida com Jesus, discípulo de Jesus. Erra, tem dificuldades, tem problemas, mas tem um coração quebrantado. Se arrepende, pede perdão, volta para acertar e passa a viver sempre em amor. Esses são os regenerados, os filhos de Deus, que têm a natureza de Cristo. Que estou lhes falando é o que diz a Escritura, pessoal, sem nenhuma novidade. Então, aonde nós nos encontramos agora? Em que lugar nós estamos posicionados dentro desse organismo? Então, eu queria só deixar com vocês aqui, rapidamente, um pensamentozinho sobre quais as características do membro do corpo de Cristo. Primeira coisa, primeiro lugar, tem aí a minha projeção? Tem, né? Tá? Eu não sou Reinaldo Bezerra não, viu, filho? Eu não sei fazer esse breguete aqui não, tá entendendo? Os membros do corpo de Cristo não podem ser independentes. Deixa eu perguntar para vocês, vocês já viram, porventura, um braço ou uma mão sozinho aí na rua? Viram ou não? Olha, aquele braço lá de quem será? Está andando sozinho lá, veja que maravilha. E aquela perna, que perna musculosa, deve ser de algum atleta. Quem será? Vocês já viram isso? Não, a perna está ligada ao corpo, o braço ligado ao corpo, os dedos ligados à mão. Porque um não consegue viver sem... esse é o segredo. Vamos lá. Um não consegue viver sem o outro. Tem um cantiquinho muito antigo, nossa. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Por quê? Você faz parte do corpo. Não posso. Amém. Faltou amém. Então não posso viver sem você. Dá um toquezinho do lado e fala: amado, amada, não posso viver sem você. E aí, o que é que ela respondeu? Ficou toda feliz, não ficou? Eu sei, eu vi daqui. Eu vi daqui. Né? Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Então, os membros do corpo não podem ser independentes. A igreja de Jesus é um corpo, não é um clube, é um corpo. Jesus é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. O texto lá de Ezequiel, capítulo 37, até esse texto eu preguei domingo passado lá em como é mesmo ali, aquele bairro Jardim Iguatemi, né? Um lindo rebanho que o Senhor levantou ali naquela comunidade. E eu preguei sobre esse texto aqui de Ezequiel 37 para eles, que é o vale de ossos secos, de ossos desconjuntados, secos, né? De cadáveres que foram espalhados no meio do vale. Ezequiel 37, né? O que é que Ezequiel viu? Ele viu foi um vale de ossos secos, só ossos secos desconjuntados. E, no entanto, quando houve palavra de Deus, a proclamação da profecia verdadeira, que é a palavra de Deus, o que aconteceu é que cada osso encontrou o seu lugar e se formou um exército. Formaram um poderoso exército, diz o capítulo 37, que eu não vou ler, vou deixar para vocês. A igreja clube, nos nossos dias, ela está completamente seca e desconjuntada. É como um vale de ossos secos, de cadáveres, né, secos, de ossos espalhados por todo o vale, que não compõem, que não formam um organismo, um corpo. Nem esqueleto eles formam, estão desconjuntados. No caso de Ezequiel, o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos para que haja vida. O que é que era para profetizar? A palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Diz a Escritura, não é inventar moda.
Eis que o Senhor está me dizendo que você vai casar com a Joana. Ela é linda, maravilhosa, só que não é convertida, deixa para lá. As profecias tolas que às vezes as pessoas interpretam mal, porque a profecia é a palavra de Deus. Não diminua o valor da profecia. Profecia não é invenção de moda, não fica inventando moda e assuntos, né, do momento para poder ganhar a atenção do auditório, para influenciar muitas vezes negativamente as pessoas. É a palavra de Deus. Veja lá em Ezequiel 37, o Senhor diz: profetiza sobre esses ossos, para que venha a vida, para que venha a saúde. Profetiza, declara a palavra, assim está escrito, diz o Senhor. Espírito sopra dos quatro cantos, Espírito sopra e produz nesses ossos vida, e produz nesses ossos agora carne, músculos, saúde, e faz desses esqueletos putrefeitos, desconjuntados, faz deles um corpo vivo, e aí o profeta Ezequiel profetizou, e o resultado é que veio saúde, veio vida para aqueles ossos, eles foram se unindo, osso a cada osso. Veja lá no texto, vale a pena conhecer e ver os detalhes. O osso se juntou um no outro, e aí então o profeta recebe a voz do Senhor dizendo: agora profetiza sobre esses ossos para que haja vida. Que eles tinham tudo, tinham corpo, agora já estavam formadinhos, carne, músculo, os ossos, tudo organizado. Só que estavam mortos, não tinham vida. Aí o Espírito Santo vem e entra neles, pela palavra profética de Ezequiel, e produz vida. E sabe o que aconteceu? E aquele grupo de ossos desconjuntados, de esqueletos completamente desconjuntados, vem sobre eles a vida, e eles se tornaram um grande e poderoso exército. Um grande, poderoso exército. A igreja que a gente chama, né, nesses dias, ela está assim, ossos desconjuntados, cada um chuta para um lado, cada um fala uma coisa, cada um busca o seu interesse, cada um. Dou graças a Deus por esta comunidade, que as pessoas que batizaram-se porque se arrependeram dos seus pecados, nasceram de novo e vieram confessar a sua nova vida em Jesus. Quantos vocês estão aqui dos que foram batizados? Deixa eu ver. Ai, maravilha, bem-vindo. Você faz parte agora do meu corpo, viu, cara? Bem-vindo ao corpo de Cristo. Então, quando nós recebemos a vida, nós nos tornamos membros uns dos outros. Por que as pessoas não conseguem relacionar-se com as pessoas? Porque estão mortas. Efésios capítulo 2, mortas em delitos e pecados, andando no curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e são por natureza filhos da ira, como todos os demais. Efésios capítulo 2. Entendeu? São filhos da ira, separados de Deus. Primeiro, os membros não podem ser independentes. Segundo, membro é uma parte do corpo que une as outras duas. Membro é a parte do corpo que une. O antebraço une a mão ao braço. Isto é um membro, e ele está unido um ao outro. Na igreja, um une o outro, não um trabalha contra o outro, para destruir o outro. Quando vê o outro enfraquecido, quando vê o outro, às vezes, vivendo um momento difícil, às vezes mesmo pecando, né? Ao invés de ir para ajudar, vai para ver se, quanto mais longe, melhor. Então, dá o pontapé da unção. Conhece o pontapé da unção? Fora! No corpo de Cristo não tem fora. No corpo de Cristo, venha que eu vou curá-lo. Venha que eu vou curá-lo. Venha que eu vou amá-lo. Venha que eu vou entendê-lo. Venha que eu vou ajudá-lo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou com você. Você é membro do corpo de Cristo. Que igreja vocês querem? Corpo ou clube? Corpo ou clube? Então, segunda característica do corpo é que ele une as pessoas. Terceira característica, ele sustenta um ao outro.
Por exemplo, se você tirar o pé do corpo, o que acontece? O corpo se desequilibra. Porque o pé sustenta o corpo. Então não dá para tirar o pé do corpo de Cristo. Há irmãos que são os nossos pés, que nos ajudam, nos sustentam, fortalecem, estão unidos a nós como membros do corpo de Cristo. Porque talvez você seja a mão, talvez você seja o braço, talvez você seja a orelha, ou o nariz, ou enfim, um dos membros dentro do corpo de Cristo. Então o Senhor está dizendo que nós, queridos, sustentamos um ao outro. Um clube pode perder seus membros, mas um corpo não perde os seus membros. Pois em um corpo, os membros se sustentam uns aos outros. É como um cacho de uvas. Você já viu o cacho de uvas? Como é que ele funciona, o cacho de uvas? Nós estamos unidos, suportando-nos, sustentando-nos, abençoando-nos uns aos outros. Você quer ser membro do clube ou do corpo? A terceira característica é que você será um instrumento que Deus vai usar para sustentar seus irmãos, fortalecer seus irmãos e ser sustentado pelos seus irmãos. É assim que funciona. Que o Senhor me ajude. Isso que eu estou pregando para vocês é uma mensagem que eu prego há 50 anos. Sabe? É a mensagem da minha vida essa aqui. Essa é a mensagem da minha vida, que eu falei para o Ronaldo. Quero falar com vocês desde o princípio. Disse para o Ronaldo, da nossa fé, da estrutura teológica da comunidade da graça. Esta é a base da nossa fé. É isto. A igreja, corpo de Cristo. Os irmãos amando-se uns aos outros, respeitando-se mutuamente, ajudando, cuidando, sustentando, fortalecendo, unindo, curando. Quarto e penúltimo aspecto, no corpo de Cristo, um membro nutre o outro. A mão, como já disse a vocês, está bem unida ao corpo. Se nós tirarmos esta mão do corpo, o que acontece com a mão? O que acontece com a mão se você tirar do corpo? Apodrece, fica podre. Por isso que tem muito crente fedido. Cheiro de morte, cheiro de inveja, cheiro de rancor, cheiro de ódio, cheiro de engano, cheiro de promiscuidade, cheiro de mentira, cheiro de traição, fede, sabiam? Depois de tantos anos de ministério pastoral, já tive tanta gente fedida na minha vida, com cheiro de morte na minha vida, que vocês não podem imaginar. Gente que entra e sai, que trai, que engana, que mente, que calunia, que desonra seu semelhante, que faz questão, tem prazer de ver o outro mal e destruir a vida do outro. Que coisa nojenta isso. Por isso que não está unido ao corpo. Então o que acontece? Fede. Repetindo, que tem de crente fedido nesta vida, vocês nem imaginam. O exemplo da igreja primitiva, lá em Jerusalém, capítulo 2, versos 42 em diante, lá mostra que o exemplo era, viviam unidos ao corpo, um defendendo e cuidando do outro, um passando nutrição ao outro, apoiando o outro, ajudando o outro. E diz a Escritura lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que não havia sequer um necessitado entre eles. E o Senhor ia acrescentando cada dia os que iam se convertendo. Tremendo isso. Por que hoje a gente precisa fazer grandes programas para chamar as pessoas para as nossas reuniões? Para convencê-las que elas precisam estar conosco. Quando na igreja primitiva em Jerusalém, sabe qual era a melhor divulgação do cristianismo que nascia naqueles dias? Era o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá a Escritura. Então não tinha grandes programas, grandes concentrações. Hoje o nosso ministro especial, o pregador fantástico será Apolo.
Apolo, reverendíssimo Apolo, nosso missionário internacional, virá para pregar Apolo, e vocês vão gostar da mensagem de Apolo. Não, hoje virá Saulo de Tarso, que agora foi transformado em Paulo, um ungido de Deus. Não precisava disso. Pedro se levantou em Jerusalém, primeira mensagem, se levantou em Jerusalém e pregou 30 minutos e tivemos aproximadamente mais de 3.000 convertidos. Porque ele levantou-se para pregar a palavra na unção do Espírito Santo. Houve arrependimento e salvação. Filhos queridos, eu não sei onde é que vai o cristianismo dos nossos dias. Na Europa, por exemplo, isso que eu estou pregando hoje aqui, na Europa é um escândalo, não existe mais. Lá estão vivendo a era pós-cristianismo, pós-cristã. A era em que Deus já está morto. Na América do Norte, mas olha, com poucas exceções, a América do Norte é igual. Às vezes até fico escandalizado, pensando, o que é que esses senhores lá da América vêm para ensinar para a gente aqui? Se há 3 anos atrás, 16 mil igrejas, prédios, igrejas, se fecharam nos Estados Unidos, 16 mil. Mais de 4.000 pastores abandonaram a fé. Na América. Agora, não sei na estatística brasileira, mas duvido que seja diferente. Porque no Brasil o que cresce é a igreja programa. A igreja do programa. A igreja do comércio. A igreja da troca, da permuta. É isso que cresce. Venha e receba. Mas pague bem. Pague bem, dê uma oferta muito gorda, especial, que aí você vai ser próspero. Mentira. Venha e faça, e você vai ser recompensado pelo Senhor. Sabe, queridos, esta fé não se encontra na Escritura. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ao capítulo 4. Esses 2 capítulos. Faça favor, leia. E veja como era a história da vida lá em Jerusalém. Não havia necessitado entre eles. Quando eu vejo, às vezes, alguns de vocês passando por crises, por lutas, por dificuldades financeiras, sabe, pessoal, eu fico assim, frustrado, de uma certa maneira, embora os instrumentos que Deus tem nos dado, a Fundação Cuidar da Graça, presidida pelo Dr. Carlos Alberto, um ministério lindo de serviço e de ação social, não só aqui em São Paulo, mas na nossa nação, reconhecida hoje em dia, nacional e internacionalmente. Então, a nossa fundação é um braço nosso aqui da Comunidade da Graça para abençoar pessoas que não têm o que comer. Quando eu penso nisso, eu lembro de uma senhora que falou comigo. Semana passada, contou-se comigo, eu gosto de conversar com pessoas, eu procuro, porque é a maneira de eu evangelizar as pessoas, me aproximar para mostrar Jesus para as pessoas. E vou e falo com ela. Aí eu estava conversando, a senhora com o neném no colo, no braço, e começou a falar comigo, sou filha querida, posso lhe ajudar alguma coisa? Se o senhor pudesse me dar pelo menos um dinheirinho, sabe? Porque eu estou sem um grão de arroz na minha casa, para alimentar meus filhos. Por isso ela estava na esquina pedindo esmola. Na hora, passei a mão. Não, eu não tinha. Eu não tinha o dinheiro, não. Mas eu passei a mão no dinheiro do outro, meu irmão. Entendeu? Não é membro do corpo? Não, carinha? Membro do corpo tem que funcionar numa hora dessa. Eu faço a caridade com o dinheiro do outro. Você está entendendo? Mas eu pedi, porque eu meti a mão no bolso, entendeu, Jair? Falei, cadê o negócio aqui? Puxa, eu saí, eu falei, puxa, o Jair não veio hoje, se viesse o Jair pagava para mim. Mas quando eu vi aquilo, eu estava com a pastora Sueli também, estamos juntos, aí outro pastor, amigo meu, precioso amigo meu, o Zé Carlos, eu disse para ele, cara, eu quero fazer aí ajudar, mas estou desprevenido, está entendendo? Me dá aqui o teu dinheiro. Aí, fiz esmola,
Dê a esmola com o dinheiro do outro. Mas como ele é membro do meu corpo, tudo certo. Também deu uma merreca, pô. Deu 50 pau, pô. 50 reaisinho, deu. Ah, deixa ser pão duro, meu. Abra a mão aí, dá um reforço. Membros do corpo de Cristo. Qual é a igreja que você quer? Qual é a igreja que você quer? Um membro nutre o outro. Um membro passa as ordens. Aqui estão os ministérios. Os 5 ministérios lá de Efésios 4. O ministério dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, dos pastores, dos mestres. Existe uma ordem no reino de Deus e não anarquia. Na anarquia, um brigando com o outro para ver quem é o mais poderoso. Então, numa igreja local, precisamos ter os 5 ministérios. Não a igreja do curandeiro. Não a igreja do grande exegeta, do grande teólogo. Não. Tudo isso é o que tem os dons de cura, os que têm os dons de milagres, os que têm os dons de ensino, os que têm os dons de pastoreio, os mestres que gostam de ensinar e edificar o povo. São 5 ministérios na igreja de Deus. Então, esses 5 ministérios é que unem, sustentam, nutrem e estão passando as ordens do Espírito Santo de uns para com os outros. Esta é a igreja de Jesus que eu amo, esta é a igreja de Jesus que eu desejo, esta é a igreja de Jesus que eu trabalho toda a minha vida, e vou lhes dizer, eu e Sueli temos orado, que diariamente fazemos a nossa devocional juntos, eu e Sueli, muitos anos fazemos, mas nesses últimos dias estamos dizendo: Senhor, não diz a tua palavra que na velhice daremos frutos, que serão viçosos e florescentes? Então, Senhor, eu e Sueli queremos dar frutos até o último dia da nossa vida. Então, me dá um corpo saudável, me dá a saúde necessária, a disposição necessária, Senhor, para que eu possa continuar compartilhando as verdades do teu reino com as pessoas que eu mais amo neste mundo. Minha família e o rebanho de Deus, que são vocês. Aqui estão os meus melhores amigos, sabia disso? Aqui estão meus melhores amigos, sabia disso? Que eu não posso viver sem você. Entendeu, Rubinho? Nem se atreva, viu, Rubinho? Bom, nem você, viu, filho? O Rubão, que está maior que seu pai já, né, carinha? Coisa louca. Mano. Portanto, não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Por quê? Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Amém. Vamos ficar em pé?